Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Sério, é sério. Para aí e preste atenção nisso. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos não é mais uma lista de versículos motivacionais. Não é mais uma mensagem bonita para você salvar e esquecer amanhã. O que eu vou te mostrar é o motivo exato pelo qual pessoas comuns, sem herança, sem salário alto, sem nenhuma conexão poderosa, estão construindo patrimônio real, enquanto outras, com muito mais recursos, continuam do mesmo jeito. Ou pior, estão se afundando em dívidas sem entender por quê. E o mais assustador? Essas pessoas não estão fazendo nada que parece impressionante. Você nunca vai vê-las no Instagram mostrando conquistas. Você não vai ouvir elas falando de investimento na festa de família. Você não vai saber o que elas estão construindo. Até o dia em que elas aparecem com a vida estruturada, a casa quitada, a aposentadoria garantida, e você fica se perguntando: onde foi que eu errei? Eu vou te contar o segredo delas. E esse segredo está na Bíblia há milênios. São 7 versículos que a maioria das igrejas não conecta ao seu bolso, mas que, quando você entende e aplica, muda completamente a sua relação com dinheiro, com paz e com o futuro. E olha, eu preciso te avisar antes de começar. O 7º versículo vai virar de cabeça para baixo tudo o que você acha que sabe sobre prosperidade. Ele parece contraditório com o título desse vídeo, mas quando você entender, vai fazer mais sentido do que qualquer coisa que você já ouviu sobre finanças. Fica até o final. Você não vai se arrepender. Antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui a gente pega o que a Bíblia ensina sobre dinheiro e mostra como aplicar na vida real, sem culpa, sem religiosidade vazia, sem ilusão. Só princípios que funcionam. Inscreve e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo. E comenta aqui embaixo agora a palavra paz. Só isso. Porque você vai entender no final por que essa é a maior riqueza que existe. Ah, uma coisa rápida antes de começar. Se você sente que o dinheiro até entra, mas nunca permanece, que você está sempre no aperto mesmo trabalhando, eu tenho um material feito exatamente para isso. Chama Destrava Financeira. É um e-book prático com um método de 7 minutos por dia para você entender os travamentos invisíveis que estão sabotando suas finanças, sem promessa milagrosa. Só clareza, consciência e pequenas ações consistentes. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dá uma olhada depois do vídeo. Agora vamos ao que interessa. 1. Deuteronômio 8:18. A força que você já tem. O primeiro versículo está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. E ele começa destruindo uma das maiores mentiras que a religião já colocou na cabeça de pessoas honestas e trabalhadoras. O texto diz: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Agora para e lê de novo. Deus te dá força para adquirir riqueza. Não para fingir que não quer. Não para viver com culpa por querer crescer. Não para ficar em segundo plano achando que humildade é sinônimo de pobreza. Deus te deu capacidade de trabalhar, de criar, de empreender, de construir algo. E esse versículo é uma autorização divina. Não para ganhar na loteria, não para esperar herança, mas para construir com as próprias mãos, usando a força que Ele mesmo te entregou. Mas presta atenção no verbo que foi escolhido aqui. Não é receber riqueza. Não é ganhar riqueza. É adquirir riqueza. E adquirir pressupõe processo. Pressupõe tempo. Pressupõe construção. O problema de quase todo mundo não é falta de força. É que elas abandonam o processo antes de colher. Aí fica aquela pessoa que teve um aumento, ficou animada, ganhou um pouco melhor e em 3 meses já tinha trocado de carro, comprado roupa de marca, começado a falar de investimento para todo mundo. E poucos meses depois estava pedindo emprestado. Não porque a renda caiu, porque ela usou o aumento inteiro tentando parecer que tinha subido, em vez de usar o aumento para subir de verdade. Riqueza real é adquirida, não performada. Você não precisa provar nada para ninguém enquanto está construindo. Comenta aqui embaixo agora: estou construindo. Escreve isso, porque esse é um compromisso com você mesmo, não com o feed de ninguém. 2. 1 Tessalonicenses 4:11-12. O inimigo invisível do patrimônio. O segundo versículo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele vai nomear o maior destruidor de patrimônio que existe. Não é a inflação, não é a taxa de juros, não é o governo. Paulo escreve: esforcem-se para ter uma vida tranquila,
cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já lhes ordenamos, para que a sua vida diária seja digna de respeito por parte dos de fora, e vocês não dependam de ninguém. Vida tranquila. Cuida dos próprios negócios. Trabalha. Não depende de ninguém. Parece simples, né? Mas é exatamente o oposto do que a cultura de hoje empurra na sua garganta todo dia. A cultura diz: aparece, posta, mostra, gera inveja, faz barulho, vive para a plateia. E quando você vive para a plateia, começa a tomar decisões financeiras baseadas no olhar dos outros. Você troca de carro porque o cunhado trocou. Você faz viagem porque todo mundo está fazendo. Você reforma a casa antes de quitar a dívida. Você entra em financiamento porque não aguenta mais a pressão social de parecer que está parado. Isso não é ambição. Isso é escravidão disfarçada de progresso. E o versículo fala em não depender de ninguém. Mas quem vive para impressionar os outros depende de todo mundo. Depende de aprovação, depende de like, depende de comentário, depende do vizinho achar que você está bem. Quando você para de gastar energia com plateia, essa energia vai toda para a construção. E a construção vai acontecendo em silêncio, sem espetáculo, sem palco, mas acontecendo. Me conta aqui embaixo, você já perdeu dinheiro por pressão social? Escreve sim ou não. Não precisa detalhar. Só quero que você seja honesto com você mesmo. 3. Abacuque 2.2. A visão que filtra o ruído. O terceiro versículo está num livro que muita gente nunca abriu na vida. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Deus fala para o profeta: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Isso aqui é estratégia financeira dentro da Bíblia. A visão precisa ser escrita. Não basta ter vontade de melhorar de vida. Não basta sonhar com um futuro melhor. Você precisa saber exatamente para onde está indo. Porque quando você não sabe para onde está indo, qualquer coisa que parece progresso vira tentação. Você compra qualquer curso que aparece na frente. Você entra em qualquer investimento que parece promissor. Você assina qualquer serviço que parece coisa de quem está bem. Sem critério, sem filtro, sem direção. Mas quando você tem a visão escrita, ela funciona como uma lista de compras para toda a sua vida financeira. Quando você entra num shopping sem lista, o que acontece? Você compra o que parece bom na hora. Quando você entra com lista, você compara, avalia e descarta o que não está na lista. A visão escrita te protege das decisões por impulso que parecem progresso, mas são desvio. E ela não precisa ser um plano de 50 páginas, uma folha de papel. Uma resposta simples. O que eu quero ter construído daqui a 3 anos? Quanto de reserva? Quanto de dívida quitada? Qual patrimônio? O que vou parar de gastar e o que vou manter? Simples o bastante para quem passa correndo conseguir ler. Agora me conta nos comentários. Você tem uma visão financeira escrita? Escreve aqui tenho ou ainda não tenho. Não é julgamento. É diagnóstico. 4. Eclesiastes 11:1-2. O princípio que a maioria entende ao contrário. O quarto versículo está em Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2. Salomão escreve: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E aqui Salomão faz algo que surpreende. Ele não diz, guarda tudo. Não diz, esconde. Não diz, segura com força. Ele diz, lança, semeia, distribui em vários lugares. Porque você não sabe qual vai dar fruto. A maioria das pessoas, quando começa a juntar um dinheiro, trava numa mentalidade de só guardar, só segurar, só proteger. Com medo de errar, com medo de perder. E aí fica parado, sem investir, sem semear, sem arriscar nada. E o dinheiro que fica parado perde valor, e a pessoa perde oportunidade. Mas tem o outro extremo, aquele que faz uma aplicação, tira foto, posta nos stories, e quando vem a primeira dificuldade, saca tudo e volta para a estaca zero. Isso não é construção. É teatro financeiro. Construir em silêncio é semear com fé, sem precisar de resultado imediato para provar que está funcionando. É aportar mesmo quando o valor parece pequeno. É colocar recurso em lugares diferentes sem precisar que todo mundo saiba. O pão lançado sobre as águas não volta no dia seguinte. Volta depois de muitos dias. E a pessoa que não aguenta o silêncio do caminho nunca chega lá. Ela precisa de aplauso antes da colheita. E esse aplauso custa caro.
Me conta aqui embaixo uma palavra que descreve sua relação com o investimento hoje. Pode ser paciência, medo, ansiedade, fé, qualquer palavra que vier na sua cabeça agora. Escreve nos comentários. 5. Provérbios 10:4. O detalhe que separa quem enriquece. O 5º versículo está em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. O texto diz: A mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Diligência. Uma palavra que parece óbvia, mas que esconde algo que quase ninguém pratica de verdade. Diligência não é só trabalhar duro, é trabalhar com atenção, com consistência, com responsabilidade. É fazer bem feito o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Sabe o que separa quem enriquece de quem fica no mesmo lugar? Geralmente não é sorte, não é herança, não é um grande golpe de mestre. É consistência invisível. É cuidar das finanças todo mês, sem esperar a situação ficar crítica. É não deixar passar boleto. É negociar quando dá para negociar. É não desperdiçar recurso pequeno achando que é pouco demais para importar. A mão diligente enriquece porque não espera o momento perfeito. Ela age no momento real. E o momento real quase nunca é espetacular. É comum, repetitivo, invisível. Mas é ali que patrimônio se constrói. Tem uma história em 2 Reis, capítulo 4, que mostra isso na prática. Uma viúva estava endividada. Os credores iam levar os filhos dela como escravos. Eliseu perguntou: O que você tem em casa? Ela disse: Só um vaso de azeite. Ele mandou ela pedir vasos emprestados aos vizinhos, muitos vasos, e derramar o azeite neles. O azeite multiplicou. Ela vendeu, pagou a dívida e ainda sobrou para viver. Mas percebe o detalhe? Ela teve que trabalhar, pedir os vasos, derramar, vender. O milagre veio, mas veio dentro de um processo que exigiu ação, diligência, movimento. Deus fez a parte dele, ela fez a parte dela. E tudo aconteceu em silêncio, sem plateia, sem espetáculo público. O milagre não dispensa o processo, ele acontece dentro dele. Comenta aqui embaixo uma área da sua vida financeira onde você precisa de mais diligência. Pode ser orçamento, investimento, dívida, planejamento. Nomear é o primeiro passo. 6. Colossenses 3:23-24. Para quem você realmente trabalha. Antes de continuar, eu preciso pausar aqui um segundo. Porque talvez você esteja pensando: eu entendo tudo isso, mas é difícil ficar em silêncio quando parece que todo mundo está passando na sua frente. É difícil construir devagar quando a pressão social é para mostrar resultado agora. É difícil não comparar quando o algoritmo joga na sua cara a vida de quem parece estar vencendo. Eu sei. E o próximo versículo foi escrito exatamente para esse momento de cansaço. O 6º versículo está em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Paulo escreve: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse versículo muda o motivo pelo qual você trabalha. E quando o motivo muda, tudo muda. Quando você trabalha para parecer bem para os outros, sua energia vai toda para a aparência. Você gasta tempo e dinheiro sustentando uma imagem. E a imagem nunca está completa. Sempre precisa de mais. Sempre precisa de aprovação nova. Mas quando você trabalha como para Deus, sua energia vai para a qualidade, para a consistência, para a excelência. Você não precisa de plateia porque já tem quem te veja. E quem te vê é o Senhor. Isso não é frase bonita de culto. Isso é direção para a vida. Pensa naquela pessoa que ganha um salário normal, nada de especial. Ninguém nas redes sociais acha que ela está vencendo. Mas todo mês ela separa uma parte para o longo prazo. Todo mês revisa o orçamento. Todo mês diz não para um gasto que todo mundo ao redor diz sim. Ela não faz isso para postar resultado. Faz porque entende que está administrando o que Deus colocou na mão dela. E com o tempo, essa pessoa tem mais patrimônio real do que gente que ganha muito mais e mostra tudo. Quem trabalha para agradar os outros nunca está satisfeito, porque a aprovação alheia é instável. Quem trabalha para Deus tem um chão firme mesmo quando ninguém reconhece. Escreve aqui nos comentários agora: trabalho para Deus. Porque quando você declara de onde vem a sua motivação, você começa a tomar decisões completamente diferentes.
7. Hebreus 13:5. O versículo que vira tudo ao contrário, e chegamos ao 7º versículo. O que eu prometi que ia virar de cabeça para baixo tudo o que você acha que sabe sobre prosperidade. O texto está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e diz assim: Seja o vosso viver sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Espera. O vídeo inteiro é sobre construir riqueza, enriquecer em silêncio, adquirir patrimônio. E agora eu venho falar de contentamento? Sim, porque esse é o segredo que quase ninguém entende. Contentamento não é conformismo, não é desistir de crescer, não é fingir que não quer mais. Não é você olhar para uma situação financeira difícil e dizer com a boca fina que está tudo bem. Contentamento é conseguir estar em paz com o caminho enquanto o resultado ainda não chegou. É não precisar que ninguém te confirme que você está no caminho certo para se sentir bem. É continuar construindo mesmo sem plateia, mesmo sem validação, mesmo sem o fim de saber o que você está fazendo. Quem não tem contentamento gasta o que não tem para parecer que tem. Fica naquela corrida angustiante onde nunca é suficiente. Compra para aliviar uma angústia. E a angústia volta. E compra de novo. Quem tem contentamento consegue esperar. Consegue guardar, consegue investir, porque não está desesperado para provar nada para ninguém. Amor ao dinheiro, como o versículo chama, é quando o dinheiro vira o lugar de onde você tira segurança, identidade e valor. Quando você precisa do saldo na conta para se sentir bem. Quando você precisa do carro novo para se sentir respeitado. Quando você precisa do post com resultado para se sentir vencedor. Contentamento bíblico é quando Deus é a fonte e o dinheiro é ferramenta. E o final do versículo explica por que isso é possível. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem confia nessa promessa consegue construir em silêncio porque não precisa de aplausos humanos para se sentir seguro. A diferença entre quem consome por ansiedade e quem investe com paciência não é quanto cada um ganha. É de onde cada um tira segurança. Escreve aqui nos comentários: Deus é minha fonte. Porque quando você declara de onde vem a sua segurança, você começa a tomar decisões financeiras completamente diferentes. Vamos juntar tudo o que você aprendeu hoje. Porque esses 7 versículos não são 7 dicas soltas. Eles formam um caminho. O primeiro te lembra que a força vem de Deus e que adquirir riqueza é um processo que exige tempo e construção. O segundo te protege do maior destruidor de patrimônio, que é viver para responder ao olhar dos outros. O terceiro te dá o instrumento que separa quem constrói em bases sólidas de quem se perde no meio do caminho. A visão escrita. O quarto te ensina a semear com fé em vários lugares, sem precisar de resultado imediato para provar que está funcionando. O quinto te mostra que o patrimônio se constrói no invisível, na consistência diária, no detalhe que ninguém aplaude, mas que acumula ao longo do tempo. O sexto te liberta da dependência da aprovação alheia, te colocando num chão firme que não balança com a opinião dos outros. E o sétimo fecha o círculo com a chave que torna tudo isso possível. O contentamento, que não é resignação, mas é paz no processo. Segurança que não depende do saldo, mas de quem te sustenta. Enriquecer em silêncio é usar a força que Deus te deu para construir, não para impressionar. É semear com paciência onde ninguém vê. É trabalhar como para Deus. É ter paz no meio da construção, porque sua segurança está em quem te sustenta, não no que os outros pensam. Paz financeira não é ter muito dinheiro, é ter clareza de onde você está indo, confiança em quem te acompanha no caminho e liberdade do olhar dos outros. Isso é o que esses 7 versículos prometem. E eles cumprem. Antes de encerrar, 3 passos práticos para essa semana. Primeiro, identifica uma área onde você está gastando para parecer, não para construir. Pode ser uma assinatura que você mantém só porque parece coisa de quem está bem. Pode ser um hábito de consumo que só existe porque os outros fazem. Identifica e faz uma escolha consciente sobre isso. Segundo, cria um espaço de construção invisível. Uma conta separada só para investimento de longo prazo. Um aporte automático que ninguém sabe. Uma meta de 3 anos que você não posta em lugar nenhum. Algo crescendo que não depende de like, de comentário, de ninguém saber. Terceiro, escreve sua visão. Uma folha. Uma resposta simples. O que você quer ter construído daqui a 3 anos? Quanto de reserva?
quanto de dívida quitada, o que você vai parar de gastar e o que vai manter. Simples o bastante para quem passa correndo conseguir ler. E se você precisa de um ponto de partida para reorganizar sua relação com o dinheiro, o e-book Destrava Financeira foi feito exatamente para isso. 7 minutos por dia, um método simples, sem promessa milagrosa, com foco em clareza e consciência. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Agora me conta nos comentários, qual desses 7 versículos falou mais direto com você? Qual foi o que te fez pensar, isso sou eu? Me conta. Eu leio tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, clica no gostei agora. Isso ajuda esse canal a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. E se você ainda não se inscreveu, inscreve agora. Aqui a gente continua essa caminhada de sabedoria bíblica e direção prática para sua vida financeira. E manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir. Às vezes a pessoa do seu lado só precisa de uma clareza que você já tem. O que importa não é quantas pessoas viram você subir. O que importa é que você subiu, que você honrou a força que Deus te deu. Até o próximo conteúdo.